Olá! Durante o 2º Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e 16º Encontro Anual de Iniciação Científica da Unipar, ocorreu a mesa redonda Biodiversidade, Sustentabilidade e Inovação, com a participação de pesquisadores estrangeiros. O professor pesquisador Dr. Alexandre Cardoso Taqueta é da Universidade Autônoma do Estado de Morelos, no México, participou da discussão dessa mesa redonda e está hoje conosco para nos contar sobre as pesquisas científicas que desenvolve seu país. O programa Saúde e Consciência está começando agora, diretamente dos estúdios da TV Mais, em Umuarama. Não saia daí, nós voltamos já. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios eu recebo o Dr. Alexandre Taqueta, que veio lá da Universidade do México. Dr. Alexandre, obrigada por sua participação. É uma alegria muito recebê-lo aqui em nossa casa, nos nossos estúdios e principalmente na universidade. É uma alegria tê-los, né? Todos os estrangeiros que vieram para confraternizar conosco e compartilhar esses conhecimentos aqui nesse momento. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, o convite de participar do congresso que a Unipar está realizando, de poder voltar para o Brasil e ver o que estão fazendo em pesquisa. Exato. Você sabe que essa, se tudo correr bem, né, vai ser não só a primeira vinda, mas a primeira experiência de muitas que vão acontecer, né, após a gente conseguir concretizar um convênio de parceria entre as universidades para poder ter, então, essa mobilidade de alunos e professores vindo em parceria de ambas as universidades, que acho que vai ser bastante importante. Com certeza, porque deu para conhecer, ter o contato com vários pesquisadores que estão fazendo um trabalho verdadeiramente excelente aqui na Unipar. E já criamos, várias ideias já surgiram de trabalho de colaboração. Isso mesmo. Doutor Alexandre, o senhor é brasileiro, né? Nascido no Brasil, mas resolveu sair do Brasil para estudar fora e hoje mora no México, né? Há muito tempo já. Eu gostaria de saber como que foi essa tua trajetória. Você é formado em quê? Você estudou aqui no Brasil, depois foi para fora, como que foi isso? A minha história é um pouquinho larga, já estou 30 anos fora do país. Eu fiz farmácia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lá também fiz o meu mestrado, sempre trabalhando na parte com plantas medicinais, dentro dos projetos com erva mate. Depois surgiu a oportunidade com uma bolsa do DAD, do governo alemão, de realizar o doutorado na Universidade de Bonn, no Instituto de Química Kekulé. Então, depois do meu doutorado, que lá também trabalhei com a erva mate, estudando a parte química, fitoquímica, dos frutos, das folhas e também de espécies adulterantes da erva mate, terminei e fechei essa linha de investigação e fui para o México, porque queria trabalhar com glicolipídios, nessa época que são compostos muito difíceis e complicados de isolar e de determinar a estrutura química. E fui fazer um pós-doutorado na Universidade Autônoma do México, que é a maior universidade do país. E terminando o pós-doutorado, recebi um convite para trabalhar no Centro de Investigação em Biotecnologia, na parte também dentro dos projetos de plantas medicinais. A minha formação não é de biotecnólogo, mas eu tinha vontade de entrar nessa linha de investigação, porque trabalhando com plantas, o potencial de trabalho é bastante grande. Então, me incorporei em uma equipe de trabalho e aprendi muitas coisas de biotecnologia, de cultivo in vitro, e eles também receberam da minha parte toda essa formação mais química de fitoquímica. É espetacular, né? Ter essa oportunidade de poder fazer esses estudos. Essa bolsa que você disse que ganhou da Universidade da Alemanha, ele foi via um edital, eles abrem editais anuais? Como que se consegue estudar dessa forma? O governo alemão tem vários esquemas de bolsa. Uma das principais é o DAD, para quem vai fazer o doutorado. E o governo alemão, então, abre os editais. Eu creio que
Não sei se é semestral ou anual, como está. E o apoio deles é bastante importante, porque eles dão, nessa época, ajudavam no aluguel, deram um computador, deram uma série de condições para desenvolver o trabalho na Alemanha. E chegando lá, eles pagaram um curso de 6 meses de alemão. Então, no processo de seleção, sim, foi bastante rigoroso, né? Não havia a necessidade de saber alemão, eu não sabia alemão. Então, eles evaluam mais o interesse do aluno, o tipo de projeto que o aluno quer desenvolver, as aptidões que o aluno quer aprender no trabalho de doutorado. Então foi com isso que me selecionaram. E foi uma experiência muito interessante, porque lá eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de todos os países do mundo, né, que você convive, são alunos que também receberam bolsas para estudar na Alemanha. Foi uma experiência bastante importante. E você deve apresentar um projeto, né, que você quer desenvolver lá, e você apresentou algo referente à erva mate que você já estudava aqui no Brasil nessa época. Porque neste momento eu já tinha um trabalho, o meu grupo de investigação, a minha equipe, já tinha um trabalho de colaboração com um grupo alemão. Então isso também, dentro da entrevista, é muito importante, porque já havia uma carta de aceitação do governo alemão, da Universidade da Alemanha, dizendo aceito este aluno, aceito este projeto, para que seja desenvolvido lá. Chama atenção, né, a questão da erva mate, porque a erva mate a gente sabe que ela é mais utilizada em países aqui da América Latina, mais conhecida, enfim. E na Europa, na Alemanha também se usa a erva mate? Eu estive lá faz muito tempo e neste momento sim eu encontrava nessas lojas de chás erva mate. Eles vendiam erva mate em diferentes apresentações. Para fazer infusão também, para fazer dessa infusão, forma como a gente conhece. como sachê, não como se toma aqui na cuia tradicionalmente. O interesse deles era mais bem fazer pesquisa, né, de ajudar, né, os países que têm convênio, de que as pessoas que chegam, os alunos que chegam, podem usar a infraestrutura que eles têm. E no México, o que você trabalha? Qual que é a linha de pesquisa que você desenvolve com a sua equipe? Bom, eu sigo trabalhando com plantas medicinais. As plantas medicinais são a paixão da minha vida. Eu sempre vou trabalhar com elas. Eu acho que é muito importante, né, o tema das plantas, do desenvolvimento de fitoterápicos, a questão do controle de qualidade, de plantio, de estandarização, né, de conscientização da importância e da eficácia e da segurança das plantas medicinais. Então, no México, o México é um país mega diverso, assim como é o Brasil. O México é considerado o 4º país mega diverso. Para você ter uma ideia, 12% das plantas que ocorrem no México somente acontecem lá. Então, é importante estudar essas plantas, saber se elas têm alguma propriedade medicinal, né, dar valor agregado, até para fazer conscientização da importância da conservação. E nem todas essas espécies já estão catalografadas, né? Não, e também em questão de estudo científico, no México, nada mais 5% han sido estudadas. Então, o potencial de trabalho é muito grande. Né? Vai passar séculos e ainda vai ter plantas por estudar. Então, minha linha de trabalho são as plantas medicinais com diferentes enfoques. A questão, faço fitoquímica, faço farmacologia, faço a questão de cultivo in vitro, de transformação genética. A gente tem também uma linha de investigação com bioreatores, de produzir em larga escala, né, e já pensando num escalamento industrial. E também recentemente, não tão recentemente, em 2005, já faz bastante tempo, iniciamos um trabalho pioneiro no México em metabolômica. Que metabolômica é uma área em expansão em todo o mundo. Muitas universidades estão trabalhando, as indústrias já estão investindo nessa ferramenta, porque a ideia da metabolômica, a vantagem é que ela trabalha com extratos, né, com matrizes complexas. Então, o extrato de uma planta tem mais de 1000 compostos. Então, a ideia é tentar identificar a maior quantidade de compostos presentes numa planta. Porque uma planta tem uma atividade muito interessante. Às vezes tem uma atividade, por exemplo, para tratar uma enfermidade particular. Não é 1, 2 compostos, é o conjunto de compostos, né?
Sim. E também observamos, temos vários trabalhos que publicamos, que a mesma planta coletada em diferentes lugares pode variar drasticamente o conteúdo metabólico. Exato. E dessa maneira varia a atividade farmacológica. Com certeza. Então por isso se explica que algumas plantas, se coletamos aqui nesta cidade, se coletamos noutra em Porto Alegre, por exemplo, talvez a de Porto Alegre não tenha atividade e a mesma planta, né? E quizás... Mas tem toda a questão da condição do solo, do clima, claro. Do pH, né, da irrigação. Então, esses são parâmetros importantes também que vai acabar modificando, né, os componentes desses produtos. A gente já sabe em ciência que mais de 100 anos atrás que uma planta varia drasticamente a quantidade de compostos, os tipos de compostos dentro dela. E mais recentemente, com essas ferramentas modernas de análise, que você pode analisar uma quantidade muito grande, né, de amostras e também ver uma quantidade muito grande de compostos presentes dentro dessas amostras, é que se está podendo ter resultados mais finos, né, que estão permitindo catalogar essas plantas por áreas, né? Eu acho assim, no futuro, mais bem, vai haver um código de barra e vai ser importante ver nesse código de barra de onde vem. Porque pode ter uma atividade mais específica ou mais intensa que em outra zona que não vai ter a atividade esperada. A questão da preocupação em produzir o produto e verificar a questão da pesquisa também para a área industrial é bastante importante. Porque às vezes você acha um componente muito bom, né, uma propriedade que ele vai funcionar lá para uma determinada patologia, e quando você vê o rendimento disso para poder gerar, né, o produto, um medicamento, enfim, uma cápsula, não gera nada. Por exemplo, eu trabalho com a cúrcuma. A cúrcuma ela muito parecida com a raiz do gengibre, né? Ela é um rizoma. E daí, quando a gente faz todo o processo de preparo desse extrato para poder gerar, né? Para a gente conseguir fazer os experimentos, a gente vê que o rendimento dele cai enormemente. E não é folha, hein? Ele tem peso, tem tudo, mas ela é praticamente um conteúdo de água imenso, então você perde na secagem ali uma grande parte do material. Então, realmente tem que pensar nessa questão, porque não adianta só ter a propriedade, você tem que ter também, né, essa garantia de que vai ser possível industrializar em escala. Isso é uma preocupação. Por exemplo, no México tem uma experiência, uma indústria que iniciou um trabalho com uma planta de uma outra região, eles trouxeram para o México, plantaram, e depois já com cultivo, já preparando todo o esquema de produção, se deram conta que a planta não produzia o composto que eles estavam esperando. Então, tudo veio água abaixo, todo o projeto, perderam tempo, perderam dinheiro. Então, a metabolômica pode ajudar nesse sentido, de maneira a catalogar essas plantas e dizer essa planta coletada de tal região tem os compostos de interesse. Como é feito? Ele é feito por uma análise cromatográfica para fazer a metabolômica? Não. Sim, existe várias maneiras de fazê-la. A mais comum, que é a que eu me especializei, porque eu sou especialista em ressonância magnética nuclear, e justamente utilizando essa técnica. Mas se pode fazer com cromatografia de gases, com HPLC. Sim, é claro que o tipo de resultado é diferente. Se precisa de um resultado mais fino, tem algumas técnicas que são mais recomendadas que outras. Sim. Perfeito. Nós estamos finalizando o nosso primeiro bloco, mas na sequência nós voltamos já conversando um pouco mais sobre os demais projetos que são realizados no México, que são vários, e que envolvem patologias degenerativas, inclusive, não é mesmo? Você que está em casa, você não saia daí que nós voltamos já com mais novidades. Capacitar profissionais para atuação na área de plantas medicinais. Esse é o compromisso do mestrado profissional em plantas medicinais e fitoterápicas na atenção básica da Unipar. Recomendado pela CAPES, com 2 linhas de pesquisa e moderna infraestrutura. O curso tem como objetivo formar mestres que contribuam com o setor produtivo e com o sistema público de saúde na área da fitoterapia. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas.
direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Capacitar profissionais para atuação no campo da biotecnologia agrária. Esse é o compromisso do mestrado e doutorado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense, recomendado pela CAPES. Com moderna infraestrutura e corpo docente com formação internacional, o mestrado em Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Unipar prepara os melhores mestres e doutores para o mercado de trabalho. Venha fazer parte desta equipe de sucesso. Unipar, um espaço para o seu talento. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência, em nossos estúdios, o Dr. Alexandre Taqueta. Dr. Alexandre, você desenvolve outros projetos de pesquisa também, né, com produtos naturais e que envolve a samambaia. Nós conhecemos bastante a samambaia aqui também no Brasil e nunca nem pensamos, né, que ela pudesse ter alguma propriedade. O que vocês já encontraram sobre ela? As samambaias são umas plantas bastante esquecidas no que é a pesquisa. Esse trabalho iniciou com a colaboração com o grupo de Porto Alegre, da doutora Amélia Terezinha, da doutora Jussane Lino Van Posser, que elas iniciaram no Brasil um estudo também pioneiro da fitoquímica, farmacologia. E fizemos um trabalho firmamos um convênio de colaboração, um projeto bilateral entre México e Brasil, né, que apoiado pelo CNPq e pela organização PAR no México. E foram 3 anos de trabalho intenso de intercâmbio entre os dois países na questão das samambaias. E começamos a estudar algumas espécies no México de samambaias e encontramos coisas muito interessantes. Uma delas é alcaloides com atividade para anti-Alzheimer. Né? Encontramos a presença de Huperzina, que é um dos compostos mais importantes, mais estudados, principalmente em China. Então, encontramos fontes de samambaias mexicanas que estão produzindo. E agora estamos usando a biotecnologia para incrementar essa produção, inclusive em plantas. E também os fungos endófitos, que crescem dentro dessas plantas, também produzem o composto. E é uma estratégia biotecnológica importante porque os fungos têm tempo de duplicação muito curtos, né? Ou seja, crescem muito rápido e a gente pode incrementar a produção desses compostos. E outra linha dentro das samambaias são as espécies de Elaphroglossum, não sei como se chama o nome comum aqui. Encontramos compostos fluoroglucinóis que têm atividade antidepressiva, né? Ou seja, ajudam no processo da depressão, que são os mesmos princípios ativos que estão na erva de São João. Nossa! E acaba sendo, né, outra forma de extrair o mesmo composto de um outro produto, outra planta, que vai ter a mesma propriedade que se observa, então, nessa. Seriam fontes mexicanas, né, de samambaias. E também no México é um trabalho pioneiro porque ninguém estudou as samambaias na questão fitoquímica e farmacológica. E se for, por exemplo, fazer o mesmo trabalho com samambaias brasileiras, o resultado ele pode ser diferente? Na verdade, provavelmente será, né? Porque as moléculas são fluoroglucinóis, muda alguma coisa na estrutura química, aumenta ou diminui a atividade. O grupo de Porto Alegre eles já têm estudado várias espécies e eles publicaram várias estruturas novas. Como que se organiza essa questão dos produtos naturais e do estudo com metabolômicas lá no México? Sim, você tem uma relação importante, é presidente de uma comissão, não é? Sim, eu sou presidente da Rede Mexicana de Metabolômica, que é uma rede que se formou este ano, né? E a gente tem como padrinhos vários personagens muito importantes no mundo da metabolômica, como o Dr. Roberto Verpoort, que é muito conhecido aqui no Brasil, que é da Holanda, é o presidente da Sociedade de Fluxômica e Metabolômica de França, o Dr. Dominique Roland, o que conduziu o projeto Metaboloma Humano, um canadense, professor David Wishart. Então, são figuras que estiveram no México, conheceram a realidade mexicana, deram cursos, simpósios, e eles avalaram esta rede. E utilizamos a metabolômica em vários níveis, por exemplo, para selecionar as espécies de samambaias, a gente está usando metabolômica.
E qual que é o objetivo dessa comissão que você preside? O objetivo é fazer a divulgação, né, promover cursos, a parte de educação, de pesquisa, e também temos essa questão de buscar colaboração, de firmar convênios com grupos, né, de outras universidades. Por exemplo, aqui estou também por convite do professor Emerson Lourenço, justamente porque também sou o coordenador de uma novo mestrado no Brasil, um programa novo de mestrado em plantas medicinais vinculado com a indústria lá no México. Que joia. E quando esse programa nasceu, eu convidei como 12 pesquisadores da minha universidade que trabalham com plantas de diferentes áreas, química, etnobotânica, e todos nos unimos para construir essa maestria. E durante esse processo pediram para a gente, tipo a organização que é CNPq, o CAPES, do México, pediu quais são os modelos de maestria nesta área. E no mundo não existem muitos. A gente encontrou este programa da Unipar, da maestria em plantas medicinais, e a gente tomou como modelo. Então, até já convidei o professor Emerson, e vamos organizar um simpósio internacional, academia, indústria em plantas medicinais no México no próximo setembro do próximo ano. Realmente esse foi um projeto inovador que foi lançado, né? Porque aqui na universidade, da mesma forma que acontecia no México, que acontece no México, nós tínhamos vários professores pesquisadores que trabalhavam com produtos naturais, que trabalhavam com fitoterápicos, que estudavam, né, arduamente esse processo e que não se conversavam. Então, a universidade, ela sempre fomenta e ela tinha interesse na abertura de um novo programa de mestrado que tivesse esse enfoque, até para a gente começar a mudar um pouco a conscientização da própria população, que é o uso do fitoterápico, né, da forma, claro, com o uso seguro, bem orientado, enfim. Então, nós reunimos esse grupo de professores e começamos todo esse trabalho para poder desenvolver esse mestrado na área profissional, para formar, então, esses profissionais, né, que pudessem ser utilizados nesses arranjos produtivos locais, em toda essa cadeia produtiva e melhorar o quadro do que chega de informação para a sociedade. Realmente é um projeto inovador, eu acho que único aqui no Brasil, e nos deixa muito feliz saber que vocês utilizaram esse programa como um modelo. Eu fico muito orgulhoso, né, que um programa brasileiro seja inspirador de outros programas em outros países. Né, isso é muito importante. E também essa questão da mobilidade, né, de professores, porque eu estou aqui, tive a grata surpresa de conhecer toda a infraestrutura da Unipar e fiquei muito impressionado, né, com a infraestrutura que vocês têm aqui, o grau, né, de organização, né, que estão compartilhando muitas coisas. Porque em outros lugares, muitas universidades, cada professor tem seu laboratório fechado, então não é uma maneira de potenciar toda a questão de infraestrutura. Exato. E aqui essa questão está bem resolvida e muito ativa. E como que funciona lá no México? Como que é a estrutura que é dividida a universidade de vocês? Soube agora recentemente que houve uma tragédia ambiental, né? Que foi um terremoto que aconteceu. Como que está? Houve um terremoto muito forte. Em 85 houve um bastante forte que destruíram vários edifícios e casas. Muitas pessoas morreram. E o engraçado é que foi no mesmo dia do terremoto de 85, foi agora 19 de setembro, houve um terremoto bastante forte. Mesma data? Mesma época? Data, mesma data. Nossa. E o nosso edifício ficou fechado durante um mês, porque não houve danos estruturais graves, mas caíram muitos armários, pedaços da parede, pedaços do teto, então a gente não podia entrar. Mas tem espaços, por exemplo, a faculdade de farmácia está completamente fechada, com perigo de que se venha abaixo, né, o edifício. E em outros lugares caíram casas, né, muitas pessoas perderam a vida, escolas com crianças perderam também a vida. Então foi uma situação muito difícil, mas a gente é bastante unido, então o pessoal de farmácia já está podendo trabalhar, por exemplo, no nosso laboratório, no Centro de Biotecnologia, para ajudar nessa questão de uma irmandade, né, de compartilhar a infraestrutura que a gente tem. Nesse ambiente, estudam alunos de graduação, de mestrado, doutorado, pós-graduação? Vocês têm todos os níveis ali disponibilizados? Sim, em todas as áreas? A gente tem de todas as áreas, farmácia, medicina, sim. É uma universidade, não é federal, é do Estado.
sim, mas sim. é uma universidade bastante grande e importante na região. Tem umas características que eu gostaria que mudaram e que tomaram o exemplo que eu vi hoje aqui, que é justamente de compartilhar a infraestrutura. Eu acho que o pesquisador deve ser menos egoísta nesse sentido e aprender a compartilhar. Finalmente se soma mais, né, os recursos, o Mas potencial. essa você sabe que é uma característica aqui. Eu fiz o meu mestrado e doutorado na Universidade Federal do Paraná e lá eles também são separados, né, por departamentos e setores. Então a gente vê que na prática do pesquisador, ele realmente tende a fazer isso, né, isolar realmente os ambientes. E aqui tem dado certo, você sabe? O grupo trabalha bem dessa forma, dividindo os espaços, dividindo os equipamentos, dividindo a ideia e tentando trabalhar tudo em conjunto, isso é bom. Quando se trabalha junto, inspira mais, não? De fazer ampliar a proposta do projeto e fazer mais coisas. Eu acho que as universidades públicas, não, como no México, aqui também, a maioria delas tem que transitar para um esquema diferente. E se está transitando em algumas delas, por exemplo, em França, onde eu estive faz pouco tempo, eles têm o que chamam de plataformas. Sim. Então, dentro de uma região existe uma plataforma analítica, eles compram os equipamentos de ponta e compartem essa infraestrutura com as universidades da região. Nossa, que seria chamado aqui no Brasil laboratório multiusuário. Não é? Não conheço, deve ser. Agora a tendência é fazer a abertura dos laboratórios multiusuários até para a gente conseguir concorrer a alguns editais do governo, tipo FINEP, enfim, que são editais mais robustos, né? Porque hoje os editais eles estão cada vez com menos recurso do governo e esses editais eles acabam sendo um pouquinho mais gordos com essa proposta. Ou seja, tudo bem, a gente pode fomentar a pesquisa para vocês, desde que esse ambiente seja utilizado o melhor possível por todos. Claro. Aí é chamado de laboratório multiusuário. Eu acho que o ponto importante é a optimização dos recursos. E os alunos se dão conta disso, porque quando os alunos veem que o trabalho pode fluir bastante de maneira satisfatória em diferentes lugares, fazendo diferentes coisas, aprendendo diferentes técnicas e metodologias, é claro que vai elegir esse tipo de pós-graduação. Todo mundo só tem a ganhar, né? Na verdade, ganha o grupo, ganha todo mundo que faz parte, não só a questão da produção, mas a questão do conhecimento mesmo, a geração do conhecimento que vai ser feito quando se faz em grupo é 1000 vezes melhor. É o trabalho em rede. Rende, exatamente. Estamos chegando ao fim, professor. Eu agradeço imensamente a sua participação em nosso programa, principalmente por ter aceitado o convite, ter vindo conhecer nossa instituição. A gente tem certeza que isso não será a primeira vez, que realmente as duas universidades vão continuar conversando e mantendo contato. Eu sei que o professor Emerson logo também deve se deslocar para ir até o México, né, conhecer a estrutura de vocês. E quem sabe, num futuro próximo, a gente ter não só a mobilidade de docentes, mas a mobilidade de acadêmicos também, transitando entre os laboratórios, que seria excelente. Com certeza. Eu quero ver no futuro alunos da Unipar no México, alunos mexicanos aqui no Unipar, professores também. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. A você que nos assiste, eu agradeço a sua audiência e eu espero você na próxima semana.